A gente sabe que no nosso presente atual, a Sony, a Nintendo e a Microsoft brigam o tempo todo. Só que atualmente o que tá mais tendo briga é entre a Sony e a Nintendo. Só que tem uma explicação por trás por que a Sony e a Nintendo tem tanta rixa uma da outra. Claro que a Sony também briga muito com a Microsoft, só que vira e mexe a Microsoft e a Sony sempre entram em consenso tal. Pra vocês terem noção, jogos da PlayStation tá indo para a Microsoft, então sempre eles estão se unindo de vez em quando, mas a Sony e a Nintendo não se bicam de jeito nenhum e não fazem nenhum acordo. Mas nesse vídeo eu vou explicar o real motivo da Sony barra PlayStation odeia tanto a Nintendo. Muitos anos atrás, na década de 80, a gente sabia muito bem que a Nintendo, naquela época, dominava o gênero de jogos. Basicamente, só tinha Nintendo naquela época. Naquela época já existia a Sony, já existia a Microsoft, tudo, só que quem fazia jogos era só a Nintendo. E na época que já estava lançando alguns DVD e tal, já tá evoluindo a tecnologia de jogos, tudo, a Nintendo tava ficando para trás. A Nintendo optava por cartuchos de jogos, tal, até hoje ela obtém por isso ainda, né, cartuchos mais tecnológicos, mas ainda é cartucho de jogo. Aí na época a Nintendo, porque tava ficando para trás na tecnologia e tal, decidiu meio que fazer um acordo com a Sony para criar um novo console e a Sony ajudar ela com a questão de nova tecnologia, tudo, porque na época a Sony era uma das maiores empresas de tecnologia, ainda é até hoje, né? Então na época ela era muito superior à Nintendo. A Nintendo foi lá, fez um acordo, as duas empresas se juntaram para fazer um novo console e tipo melhorar totalmente o futuro de jogos. Aí o nome desse console ia se chamar Nintendo PlayStation. É meio estranho de imaginar, né, um console assim, se tivesse funcionado isso mesmo, chamado Nintendo PlayStation, o que ia ter de jogos, tal. Então, eles fizeram esse acordo, tudo. Aí a Nintendo, basicamente de sacanagem na época, meio que se juntou a Philips depois de já ter feito o acordo com a Sony. A marca Philips era totalmente rival da Sony e vice-versa. A Sony odiava a Philips e a Philips odiava a Sony. Então quando a Nintendo foi anunciar num programa que teve na época para anunciar o novo console da Sony junto com a Nintendo meio que na apresentação falou que tá com a Philips, não com a Sony. Meio que falou mal da Sony nessa entrevista e falou que vai se juntar a Philips e que se lasque a Sony. Então a Nintendo basicamente pegou os conhecimentos da Sony na época e usou no seu novo console e se ajuntou a Philips para poder melhorar o seu console. Então meio que jogou a Sony de escanteio nessa questão, tipo, já te usei e não quero mais. Então a Sony se irritou na época, porque a Sony não pretendia fazer um console próprio sem ser com a Nintendo. A Sony se irritou e criou o PlayStation 1, que foi uma febre na época. Assim que lançou o PlayStation 1, quebrou totalmente as vendas da Nintendo até os dias de hoje. Para vocês terem noção, agora já tem o PS5, tá hoje em dia lançado. A Sony ainda é a maior do mundo na questão de jogos. Depois de anos veio a Microsoft e tal, criou seu próprio console, também começou a brigar com a PlayStation. Então meio que essa briga foi bom até, porque realmente a Sony, todo mundo não confiava na época na Sony para fazer um console. E ela também não imaginava fazer o console. Só que ela fez um sucesso medonho o PlayStation 1. Os jogos eram totalmente 3D, totalmente diferente da Nintendo na época, que só fazia 2D e jogo do Mario meio estranho na época tal. Então a Sony melhorou totalmente os jogos da época e inovou totalmente e deixou de escanteio a Nintendo. Então agora vocês entendem a real rixa da Nintendo e da Sony, porque a Sony odeia tanta Nintendo nessa questão. Mas mesmo assim vai de jogador para jogador. Eu prefiro a PlayStation, tem outras pessoas que preferem a Xbox ou prefere a Nintendo, vai de jogador para de jogador. As três empresas fazem jogos legais. A Nintendo ainda tá de sacanagem com a gente. Mesmo assim, quem quer jogar Nintendo, joguem. Quem quer jogar PlayStation, joguem. Quem quer jogar Xbox, joguem. Só não fiquem brigando aí nos comentários, tal, falando que PlayStation é melhor, falando que Xbox é melhor, falando que Nintendo é melhor. Só respeita a opinião dos outros. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixem o seu like e até o próximo dia, gente. Fui.